E a gente começa. Lembrando que, se você tiver alguém em mente que você acha que, cara, vai curtir essa vibe 2026, dar aquela renovada, dar uma outra perspectiva para a caminhada cristã, que vai curtir estar no nosso grupo, já vai falando para essa pessoa do projeto, para ela começar com a gente. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade que a gente tem de parar a nossa rotina e olhar para a tua palavra. Obrigado pelo que o Senhor está colocando no nosso coração, as ideias que a gente tem de construir essa comunidade de pessoas que realmente querem aprender mais sobre ti, querem viver a vida pautada pela tua palavra, que tem um interesse em não só ler o texto bíblico, mas estudar, aprender com muita humildade, sempre buscando aprender uns com os outros e deixando o Espírito Santo guiar tudo. Obrigado por esse grupo e nos conduz nesse estudo agora, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos no capítulo 10, vamos ver se a gente consegue fazer hoje o 10 e o 11. Se der, a gente faz, se não, a gente para e vai dar certo. E aí vocês lembram, né, o que a gente falou na semana passada, agora termina o texto, eu gosto de sempre ver o último verso, ele termina, a gente falou muito sobre cegueira, na semana passada foi bem interessante. Se vocês fossem cegos, não teriam culpa de pecado, respondeu Jesus, mas a culpa de vocês permanece, porque vocês dizem que podem ver. A gente falou muito sobre cegueira espiritual e viu que, muitas vezes, nós que somos os cegos. Capítulo 10, Jesus vai falar sobre ser o bom pastor. Ele vai trazer algumas analogias interessantes sobre a pessoa de Cristo e o que ele faz na nossa vida. Vamos lá, então, acho que vai ficar eu e a Jana por enquanto. Chay, avisa quando você... Já posso. Tá, beleza. Então eu começo, aí vem Jana, Chay, e a gente fazendo esse trio. Os meninos que estão de ouvintes podem escrever aqui, que aí no intervalo entre uma leitura e outra, a gente vai comentando do jeito que a gente faz sempre. Vou começar aqui, então. Jesus é o bom pastor. Jesus disse, eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta, entra às escondidas por outro lugar, é certamente um ladrão assaltante. Versículo 2. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Meu filho aqui me acompanhando, gente. Tranquilo. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem sua voz. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente dela. Ué, a gente lê a mesma coisa? E chama as ovelhas e leva para fora. Depois de conduzir, vai andando para frente. Ah, você leu 4, amiga? Ah, desculpa, li o 4. Ah, não, pode... Eu vou ler o 3, então. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas e elas os seguem, porque reconhecem sua voz. 5 agora. Nunca seguirão um desconhecido. Antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que eles estavam lhe falando. Perceberam um padrão que se repete aqui, né? Então, Jesus vai agora, e aí um detalhe importantíssimo. Jesus não estava falando de inteligência artificial. Por que essa analogia, Tiago, você está falando sobre isso? Porque se na época de Jesus ele falasse sobre inteligência artificial, ninguém sabia nem o que era isso. Então, Jesus nunca partia do desconhecido para o conhecido. Geralmente, ele partia do conhecido para o desconhecido. Então, ele partia de algo em que que fazia parte ali da realidade deles. Então, ele falava, por que ele usa a ovelha? Porque ele está falando ali geralmente com pastores, com a galera do campo. Ele usa o grão de mostarda, ele usa os trabalhadores, ele usa elementos, ele fala do lírios do campo, ele fala das aves, ele fala dos pães e dos peixes, porque são elementos que estão presentes ali. Mas ainda assim, eles não entendem. Imagina se ele já começasse do desconhecido. Então, Jesus ele sempre parte do simples para o profundo. Ele sempre parte de algo que a gente conhece para explicar uma verdade um pouco mais profunda, mas ainda assim eles não entenderam. Eles não entenderam. E esse comportamento ele se repete, né? Muitas coisas que Jesus fala, a gente já percebeu nas semanas anteriores,
que a galera não percebe. Por que João coloca isso aqui? Aí, de novo, para mim, isso me salta aos olhos como um alerta, sempre. João falando assim, vocês têm tudo agora, vocês têm toda a história da redenção, vocês têm toda a história de Jesus, de quem é a pessoa de Jesus. Por favor, não caiam no mesmo erro de também não entenderem. Não vão para o texto tão apressados com as suas pressuposições, porque às vezes algumas pessoas elas vão tão cheias de si para o texto simplesmente para provar algum ponto que elas acreditam que seja correto. E aí tentam dominar a palavra de Deus. E a gente nunca vai dominar a palavra de Deus. A ideia é que a gente seja dominado pela palavra de Deus. Essa é a ideia, ao contrário. Né? É que a gente seja dominado. E para isso a gente tem que estar vazio. Vazio de quê? Dos nossos preceitos, dos nossos preconceitos, das nossas ideias pré-concebidas, para que a gente entenda de fato o que ele está falando. Então, isso me salta aos olhos, o lance deles não entenderem, porque a gente pode acabar caindo no mesmo erro. E é como se fosse um disclaimer aqui. Por isso, Jesus continuou. Eu afirmo a vocês a verdade. Aí ele vai dizer agora, né? Eu sou a porta das ovelhas. 8. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro. Não tem interesse real pelas ovelhas. E a crítica pesada aqui, né? 14, vamos seguir, depois a gente volta e analisa tudo. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas, isso aqui é bem bonito, que não são deste curral. Eu tenho que conduzir essas também, e elas atenderão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Quando Jesus disse estas coisas, os judeus se dividiram novamente em suas opiniões a respeito dele. 20 agora, amigo. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco. Por que ouvi-lo? Tudo é demônio, né, gente? Tudo é demônio. 21. Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E aí, né, então a gente consegue ver que ele está falando imediatamente, isso acontece imediatamente após a questão da cegueira lá e toda aquela parada que a gente tinha visto sobre ele ter aberto os olhos do cego. Vocês percebem o padrão que acontecem aqui, novamente, de novo, Jesus fala verdades eternas, e isso divide muitas opiniões. Cara, Jesus sempre vai dividir as opiniões. E aí tem o grupo dos que creem, o grupo dos que não creem. E parece que isso sempre vai existir. Tá? Qual é a nossa função? A nossa função é testemunhar. Acredito que todos aqui aceitaram Jesus como seu Salvador já. E algumas coisas muito bonitas, eu vou de trás para frente. Tá? Nessa parte aqui, quando ele diz que ele tem ovelhas em vários rebanhos. E aí, o que ele coloca aqui? No momento, ele vai haver só um rebanho e um só pastor. Então, tem gente que precisa ouvir a verdade do Evangelho. Tem gente que precisa ouvir a verdade de Jesus. Essa iniciativa que a gente tem aqui são de pessoas que querem ouvir a verdade de Jesus. E nós somos de vários rebanhos.
E a gente está cumprindo aqui uma profecia do próprio Jesus, que quando ele vier, vai ser um só rebanho. Mas vocês perceberam que ele não dá um nome para esse rebanho? Não dá um nome para esse rebanho. Um rebanho, um pastor. Um rebanho, um pastor. Então, o que ele vem? Ele vem unificar. Então, existe a diversidade, ela não é um problema, porque existe unidade na diversidade, desde que tudo isso seja pautado pela palavra de Deus. Desde tudo isso. Então, voltando mais um pouco, o que ele fala? Que ele é o bom pastor e que ele é a porta. Lembrando do eu sou, quando ele vem citando o eu sou, agora isso para eles destravou, porque primeiro eles não entendem, certo? Depois, aí Jesus começa a explicar, e sempre que ele repete aqui a palavra eu sou, está fazendo aquela referência toda que a gente já comentou, do Antigo Testamento, do nome de Deus, de Moisés, e tudo aquilo de quando eles saíram do Egito, e quem era enviado, não, eu sou, está te enviando, e aqui ele está se proclamando não só como a porta, e não só como o bom pastor, mas como o próprio Deus encarnado. E aí, nisso, na cabeça do judeu ali, do primeiro século, alguns provavelmente já tinham entendido porque estavam acompanhando as profecias. Só que aí ele volta e fala mais um pouco sobre isso. Fala assim, olha só, eu não sou como um empregado que foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e que não tem interesse real pelas ovelhas. Eu falo assim, cara, eu não estou fazendo isso aqui porque eu estou interessado em algum tipo de recompensa. Eu faço isso aqui, eu vou dar minha vida pelas ovelhas. E os que vieram antes de mim, e a gente já sabe que desde o início da história da humanidade, sempre houveram os charlatões, sempre houveram as pessoas que mercantilizaram a fé, sempre houveram as pessoas, e isso já existe hoje, já existia no tempo de Jesus, já existia antes de Jesus. Não sei se vocês viram essa semana, acho que foi hoje que eu li essa notícia, de um pastor, né, entre aspas, que tinha um esquema como é que ele falava, meu pai? Oração abençoada, diz que oração, alguma coisa que ele vendia, as orações que ele usava inteligência artificial e lavava dinheiro com isso, fez 3 milhões de reais com todo esse esquema aí de extorsão, né? Ele extorquia mesmo as pessoas. E pra gente que tá buscando, a gente fala assim, cara, nunca cairia nisso. Mas infelizmente tem muitas pessoas que caem nisso. Elas não têm o temor do Senhor. E ele fala assim, eu jamais faria isso. Pelo contrário, o que eu vou fazer é totalmente o oposto de tudo isso. Eu vou dar a minha vida por cada um de vocês. E Jesus, como o bom pastor e como a porta, é muito interessante além de Jesus apontar o caminho, ele é o próprio caminho. E às vezes é difícil para a gente entender isso, né? É difícil para a gente entender como que, beleza, Jesus é uma pessoa, ok, mas ele também é Deus. E sendo Deus, ele é muito mais do que uma pessoa. Mas ele não deixa de ser uma pessoa. Por quê? Porque ele é uma pessoa que se importa, que sente as nossas dores, que nós podemos chamar de pai, nós podemos chamar de amigo, nós podemos nos debruçar e que sofre as nossas dores. Morreu por cada um de nós e que sofreu. Ao mesmo tempo, ele pode fazer muito mais do que simplesmente uma pessoa faz na nossa vida. E além de apontar o caminho, ele é o próprio caminho. Além de mostrar a porta, ele é a porta. É através dele. É por isso que tudo que a gente faz precisa nos conduzir para a pessoa de Jesus. Pode falar, Jana. E o mais legal disso, né, o mais maravilhoso, é que quando a gente está naqueles momentos de fraqueza, desânimo, a gente lembra, né, que Jesus passou por todas essas coisas na nossa pele, né? E que ele é um Deus que respeita os nossos sentimentos, é um Deus que respeita as nossas pausas, né? Eu falo isso com propriedade porque é algo que eu vivo todos os dias, né? A nossa vida tem muitos altos e baixos, a gente vai ter momento bom, momento ruim, né? Mas Jesus está em todos eles, né? O Espírito Santo, ele está conosco até a consumação dos séculos e ele dá muito espaço para a gente refletir sobre isso. Ele é tão maravilhoso que ele respeita os nossos sentimentos. Exatamente, exatamente. Ele respeita, ele participa, e no momento que a gente está de provação, a gente precisa, às vezes, de uma pessoa.
Só que a nossa consciência, muitas vezes, ela desliga. E aí, de novo, essa iniciativa aqui é pra gente, por meio da fé, que nem isso vem da gente, nós somos salvos por meio da fé, e ela não vem da gente, né? Ela é um dom gratuito de Deus. A gente consiga. Como é que vem a fé? De acordo com Paulo, a fé ela vem pelo ouvir. Então, o fruto disso aqui vai ser produzir fé. Fé em quê? Fé é acreditar naquilo que não se vê, né? E esperar aquilo que vai acontecer. Então, a gente está produzindo, o Espírito Santo está produzindo em nós, nesse momento, fé. Em quê? Que Jesus é real. Para quê? Para que nos momentos de tribulação, como a Jana bem pontuou, essa fé seja exercida e que a gente não fraqueje nos momentos de tribulação. Porque, às vezes, quando bate o desespero, tem muitas variáveis, né? Mas uma delas pode ser a falta de fé. E esse momento aqui é para incentivar para que a fé no nosso Salvador, para que a fé em Jesus, no Jesus real, na pessoa de Jesus, naquele que é uma pessoa, mas naquele que também é a porta e naquele que é o bom pastor, isso cresça cada vez mais na nossa vida. Esse é o objetivo desse estudo. Apontar para a pessoa de Jesus e aumentar a nossa fé nessa pessoa. Porque, eu sempre falo sobre isso, né? Quando a gente sai daqui e volta, com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, a nossa fé vai aqui, ó, vai diminuindo, vai diminuindo. E a gente precisa renovar essa fé todos os dias. E a gente pode fazer isso de forma individual e a gente pode fazer isso de forma coletiva, incentivando uns aos outros, falando sobre esse Jesus, acreditando que ele é real. Às vezes a gente trata ele como se ele não fosse real. Essa é a real, né? E esse momento aqui é para a gente restaurar isso. Jesus é real. Ele é o bom pastor. Está escrito. Se está escrito, vai se cumprir. Beleza? Vamos seguir. Então, aqui, aconteceu isso. Ele é o bom pastor, ele é a porta, ele fala as pessoas não entendem, ele mostra de novo aqui, ele explica o plano da redenção e as pessoas ficam um pouco confusas, eles ficam divididos e termina isso, com essa divisão. Né? Termina com essa divisão. Muito parecida com o penúltimo versículo do capítulo anterior. E aí, de novo, ele volta a ser questionado pelos judeus. 22 em diante. Era inverno. E Jesus... Ah, tá. Só um detalhe. Acho que vai ser legal a gente conseguir ir pro 11 também, porque aí a história, ela vai, de Lázaro, ela vai fortalecer esses princípios que a gente tem comentado aqui, de como isso acontece na prática. Lembra que eu falo que tem a narrativa misturado com a teologia de Jesus aqui. Então, a gente percebe alguns conceitos e a gente vê esses conceitos sendo aplicados na prática dentro de uma história. E é o que a gente vai ver aqui na história de Lázaro. Então, vamos correr para a gente chegar nela. Jesus é questionado pelos judeus. Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na época da celebração da festa de dedicação. Mais uma festa acontecendo, essas festas também são importantes. 23. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se você é Cristo, diga-nos abertamente. Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim, respondeu Jesus. A prova está nas obras que eu faço em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Cara, olha que promessa maravilhosa que está aqui. Todos nós que estamos aqui, nós já estamos declarando claramente, publicamente, se você ainda tem dúvida disso, você é uma ovelha de Jesus que está seguindo a Jesus. Isso precisa ficar muito claro na sua vida. E se você entende que eu e você, que nós somos ovelhas do bom pastor, ele tá falando aqui, olha, você, Pedro, Chay, Douglas, Jana, vocês são minhas ovelhas.
porque vocês reconhecem a minha voz. A gente não está falando de outra coisa aqui, a gente está falando de Jesus. A gente está falando do Salvador. A Bíblia, a palavra dele, tem gente... Aí, olha, isso é maluco, né? Tem gente que usa a palavra para várias coisas. Para extorquir as pessoas, para, sei lá, para fundamentar as suas teorias malucas. A gente sabe que na história da humanidade, a Bíblia foi usada muitas vezes de uma forma muito ruim, mas a Bíblia, ela é um meio, ela é a palavra de Deus, mas ela é um meio para nos levar até Jesus. Para nos levar até Jesus, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. A gente precisa cada vez ter mais essa consciência. E se nós estamos como ovelha de Jesus, ouvindo e reconhecendo a voz dele, a gente vai cada vez mais ser guiado pelo Espírito Santo para os pés de Jesus. Esse é o objetivo. É isso que a gente está fazendo aqui agora, é isso que a gente está fazendo em comunidade, é isso que a nossa leitura traz para a gente, porque é isso que na hora da tribulação vai fazer com que a gente passe pela tribulação com uma outra perspectiva e não se sinta abandonado. Porque não é a vida com Jesus não é sobre não sofrer, mas é sobre ter um propósito dentro do sofrimento. Não é sobre não passar por tribulação nessa vida, mas é sobre ter bom ânimo. E o que traz esse bom ânimo? A fé em Jesus. A fé em Jesus. Que ele venceu, a gente também vai vencer. O Pedro colocou aqui, isso lembra a história da ovelha perdida. Uma hora ou outra, Jesus, sendo bom pastor, vai atrás das ovelhas perdidas. Como bom pastor, nunca vai desistir das suas ovelhas. Exatamente, nunca. Ele não vai desistir. Tiago, mas, cara, é muito difícil. Na hora que eu tô ali na tribulação, na hora que eu tô na tentação, eu não consigo nem lembrar disso. É por isso que a gente está aqui. Para que isso se fortaleça na nossa mente. Para que a gente pense cada vez mais sobre isso e a nossa mente seja moldada, como Paulo vai falar um pouco mais para frente, no livro de Romanos, para que a gente tenha uma nova mentalidade. A partir do quê? A partir da fé que a gente está exercendo. Coletivo e individualmente, lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Para que a gente ouça cada vez mais forte a voz do Espírito Santo e ouça, porque é isso. Quando ele fala aqui, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, então se ouviu a voz de Deus, o próximo passo é seguir. Você não vai seguir quem você não conhece. Não faz sentido. Então, se eu quero seguir a Jesus, eu preciso ouvir a voz dele. Como é que eu ouço a voz dele? Palavra. Simples assim. Palavra. Então, o que ele está prometendo aqui é que ele vai dar a vida eterna e elas nunca morrerão. Isso vai se conectar já já com a história de Lázaro. Então, ele vai pegar e vai colocar isso na prática. Então, olha só o que eu faço com a minha ovelha. Ele diz aqui, primeiro ele mostra o conceito. Eu dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancar você das mãos de Jesus. Ninguém. 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 Eu tô falando muito sobre Paulo e Romanos, porque eu estou nisso no meu devocional. E o livro de Romanos, ele termina falando que nada pode nos separar do amor de Deus. Uma das lindíssimas frases da Bíblia, né? Cara, nada pode separar a gente de Jesus. Nada, nada, nada. Nada pode nos separar de Jesus. A gente se entregar cada vez mais, isso vai moldar a nossa forma de pensar e, consequentemente, a nossa forma de agir. Isso precisa ser uma verdade. A não ser a gente mesmo, né? Exato. A única coisa que pode nos separar de Jesus somos nós mesmos, porque ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se uma conjunção adversativa, não sei, uma condicional, se a gente abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Se não, então o único que pode nos separar, como a chefe falou, somos nós mesmos. Isso aqui é um incentivo para que a gente busque um encontro real com ele, porque aí é vida. Mas a vida que ele está prometendo aqui, muito superior a essa que a gente vive. Eterna, eterna. O que é uma vida de sofrimento de 80, 100 anos no máximo? É isso aqui. Dentro de uma vida eterna, que nem tem como mensurar. Não é nada. Eu acho que era essa a visão que Paulo tinha. E porque ele era tão centrado, tão focado. Acho que era isso. Cara, ele vai falar das tribulações mais pra frente, né? Aí ele fala, as tribulações de agora, elas não se comparam à glória do porvir. Mano, é isso.
É tipo assim, as tribulações de agora, a vida eterna. E aí? Né? Ó, o Pedro colocou, Jesus nunca se separa da gente, ele vai sempre estar lá. O que acontece é que a gente vira as costas e se separa dele. E essa é a vida, né? Essa é a vida. E o que é mais bonito dentro do texto bíblico, quando a gente olha para os discípulos, é que eles eram falhos como nós. E ainda assim a graça os alcançou. Graças a Deus pela graça. Os improváveis, né? Os improváveis, exatamente. Os improváveis. Graças a Deus pela graça. Beleza, vamos seguir. 31. 31. Então os líderes judaicos novamente pegaram essas pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus disse: por orientação de meu pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-los por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Não creio em mim se eu não faço as obras de meu pai. É o 34, né? Ah, foi mal, eu tava lá, eu pulei lá pro 37, que tocou aqui no telefone e vi errado. Na própria lei de vocês está escrito. Eu disse, vocês são deuses? E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados de deuses, Que dizer a respeito daquele que o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Não, agora sim, não creiam em mim se eu não faço as obras de meu pai. mas, se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Rio Jordão e foi para o lugar onde João esteve batizando, no princípio do seu ministério. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E ali muitos creram em Jesus. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí ele vai falar aqui, quando eles entram nessa discussão, olha como as obras, elas têm um papel, né? Tem gente que, e Jesus vai falar para Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então Jesus fala muito aqui para os líderes, para os judeus, sobre, cara, vocês não estão vendo as obras que eu estou fazendo, que elas foram profetizadas? Até que ele fala para o discípulo de João, quando João está preso, fala assim, ó, vai lá e fala para ele que os cegos estão vendo, os mudos estão falando e os surdos estão ouvindo. Então, as obras, elas têm um papel dentro do ministério de Jesus, principalmente para os incrédulos. Entretanto, elas sempre são uma consequência. Elas nunca são nunca são a raiz. Elas sempre são a consequência de quê? Do reino. Porque no reino não vai ter mais pranto, nem choro, nem clamor, nem lágrimas, porque todas essas coisas vão ter passado. Então Jesus, e o reino está entre vocês, ele veio mostrar, isso aqui é o reino. E ele, como ele mostrava isso através das obras. Qual era o grande problema? O pecado, ele deturpa tudo. E aí as pessoas começaram a ir atrás de Jesus por causa das obras, não por causa de Jesus. E aí Jesus vai falar, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Aqueles que não viram e creram. As obras têm um papel. E aí mais para frente, o livro de Tiago vai falar bastante sobre as obras e Paulo vai falar bastante sobre a graça. E aí as pessoas sempre se confundem no meio de tudo isso. Mas e aí, as obras, elas são importantes ou não são? As obras são os frutos do Espírito. Jesus coloca como fundamental, mas sempre como complemento de algo. O problema é quando a gente vai atrás de Jesus só por causa do milagre, só por causa da obra dele, mas não por amor a ele. É um atrativo? Naturalmente. Naturalmente. Se Jesus não fez essas coisas para nos atrair,
Por que ele faria a nova terra cheia de ouro no chão, os muros de jaspe? Então ele não tem problema com isso. O problema é se o nosso coração não estiver nisso. Tem uma música que eu gosto bastante, que ela diz assim: o céu é aqui, se aqui Jesus está. Então eu quero ir para o céu por causa do que vai ter lá, ou na nova terra, por causa do que vai ter na nova terra, ou por causa da pessoa de Jesus? E aí a gente precisa se perguntar e se questionar sobre esse ponto. E agora, no capítulo 11, eu acho que a gente consegue. Ele vai colocar na prática tudo, vai mostrar na história de Lázaro tudo que ele comentou sobre ovelha, sobre ressurreição, sobre a vida, sobre como ele conduz tudo isso e como a pessoa de Jesus, esse é um ponto que eu queria destacar, como ele vai lidar de forma diferente com cada um. Acho que a gente até tinha comentado isso quando a gente fosse chegar nessa história. Vamos lá. Jesus ressuscita Lázaro e vira um alvo de conspiração dos líderes judeus. Aqui vai acontecer uma grande virada na história de Jesus. Porque nesse momento, quando ele faz esse milagre, ele é o 7º sinal. Então a gente está aqui, basicamente, quase no meio do livro. No meio do livro de João. E daqui para frente, os teóricos bíblicos, eles separam o livro de João em 2 partes. O livro dos sinais, que seria do capítulo 1 até o capítulo 10, e do capítulo 11 até o capítulo 21, o livro da glória, que é quando a gente termina com os sinais aqui, e agora a gente entra na glória, e lembrando que o que é a glória? A glória é a cruz, né? A glória é a cruz. Então, esse vai ser um grande momento de virada. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro, que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. É interessante ele colocar isso aqui, né? Falou assim, ó, Jesus os amava, mas ainda assim, entretanto, todavia, ele ficou mais alguns dias. Em versículo 7, só depois disso, disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus responde: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Só à noite é que há o perigo de tropeçar por causa da escuridão. E aqui, eu não sei se ecoou para vocês o fato de ele já ter dito no capítulo anterior que ele é a luz do mundo. Então, é uma menção que ele está fazendo aqui a algo que ele já disse no versículo anterior. 11. E acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Eles pensavam que Jesus estava falando do repouso do sono, mas, na verdade, Jesus tinha falado da morte de Lázaro. 14. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então, Tomé, apelidado de Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos até lá para morrermos com o mestre.
Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Beleza, alguma coisa. Aí é que vai acontecer algo bem importante agora. E aí, Álvaro? Beleza, meu brother? Seja bem-vindo também aí. Álvaro tá acompanhando a Boa gente. noite, gente. Boa Tô noite. acompanhando. Vai ler com a gente ou vai ficar. Como é que tá aí? Eu tô de boa, vou ler também. A Vocês gente estão tá aqui. fazendo, a gente vai lendo, cada um vai lendo um versículo, a gente vai comentando e vai parando. A gente parou aqui agora tá lendo eu, a Chay e a Jana, aí tu entra e a gente faz essa rodada de leitura, beleza? Só para eu entender, porque talvez a disposição não esteja a mesma aqui do meu lado, eu posso ler depois da Depois Janaína. da Jana. Não, depois da. É você, a Jana, eu e Pronto. E o Álvaro. Álvaro. Então, É que Depois, ele tá aparecendo o mesmo nome que ele é- Ah, tá, verdade, entrou pelo mesmo link. Mas beleza, Álvaro é depois da Chayana. Vamos lá. O que está acontecendo aqui no capítulo 11? E aí ele vai, lembrando que ele está conectado com o capítulo anterior. Então, ele vai falar das ovelhas, ele vai falar sobre ser a luz do mundo, sobre ser o bom pastor e como ele vai lidar com cada um. E ele fala sobre vida eterna. E a gente está no ponto de virada aqui do livro. E agora, eu quero muito que vocês prestem atenção em como ele vai lidar com Marta e como ele vai lidar com Maria. Eu não sei se vocês sabem da personalidade, mas elas são duas pessoas totalmente diferentes. São as mesmas irmãs que, num dado momento, Jesus vai estar na casa deles e uma delas, que é a Marta, vai estar agoniada fazendo as coisas e tudo mais, e preocupada, sinceramente preocupada, tá? Só que ela estava tão preocupada que ela perdeu de vista, e ela foi reclamar com Jesus de Maria, porque Maria parou tudo que ela estava fazendo, sentou aos pés de Jesus ficou ouvindo o que Jesus estava para dizer para eles ali. E aí ela fica chateada, a Marta. Ela fala assim, Senhor, e aí? Essa preguiçosa aí? Não está escrito na palavra e tal, vai, aprende com a formiga, não sei o quê. Como é que... Pede para ela me ajudar aqui. Aí Jesus, Marta, relaxa teu coração aí, que ela entendeu o que realmente vale a pena. E olha que maluco, né? Jesus sempre não convencional, né? Nunca é convencional, mas sempre intencional. Jesus nunca é convencional, mas sempre é intencional. E aí, olha como ele vai lidar duas pessoas diferentes. Olha como ele vai lidar com cada uma agora. Cadê? Onde parou? 19, né? Isso. E muitas pessoas vieram visitar e consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta mais agoniada, né? Vai, amigo, pode ler, 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus concederá. E Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda não morra, viverá. Disse-lhes ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Acho que tinha o 26 antes, meu brother. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Aí aqui na minha ainda aparece assim: você crê nisso, Marta? E o que eu vejo aqui? Jesus sendo até um pouco mais incisivo com a Marta, pelo jeito dela, porque era isso que ela precisava naquele momento. Então, quando ela fala assim, eu imagino, vamos lá, vamos tentar imaginar a cena. Tá? Imagina a cena. A Marta está ali, o irmão dela morreu. O que o texto diz? Jesus amava todos eles. Eles deviam ter uma relação muito próxima. Né? Ao ponto do autor falar assim, Jesus amava todos eles. Ele tinha uma relação bem próxima com eles. E Jesus não vai. Ele não vai. E aí ela chega, ela não está feliz quando ela vai falar com Jesus. Eu imagino a Marta desesperada, aos prantos.
Então, é porque o texto, às vezes, ele não tem, né? O texto ele não tem a emoção que a gente não consegue. Quando você vai mandar mensagem no WhatsApp, não é uma coisa que você mandar um áudio. Então, às vezes, e aí você tem que imaginar o contexto. Então, eu imagino o contexto da Marta aqui, ela desesperada, porque na cabeça dela não fazia sentido nenhum. E Jesus, você não ama, gente? Por que você não veio? Se você tivesse aqui, ele não teria morrido. E aí e pronto. Ela já sabia quem Jesus era. Ela acreditava que Jesus era o Salvador. Mas por causa da dor, por causa da tribulação que a gente comentou ainda agora, a fé dela foi embora. A fé dela foi embora. E Jesus precisou ser mais incisivo ali com ela. Para ela lembrar que ele... E tanto é que quando ele fala assim, o seu irmão vai ressuscitar. Ela fala assim, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar. Porque ela já acreditava na ressurreição. E ela achava que Jesus estava falando da ressurreição, de quando ele voltasse, que todo mundo ia ressuscitar, aquela coisa toda. E ele está falando assim, Marta, eu imagino que talvez ele tenha segurado, olhando bem no fundo dos olhos dela, falando assim, eu sou a ressurreição e a vida. Você crê nisso? Beleza. Ei, mas é aquela coisa, né? É gente como a gente, né? Imagina a gente numa situação daquela. Eu ia falar a mesma coisa. Eu agiria da mesma forma. Eu É a também. mesma coisa. Meu Ó, eu preciso. O Thiago é um dos meus melhores amigos. Eu preciso de uma ajuda dele. E eu sei que ele não vai chegar a tempo. Ou ele não chega a tempo e aí, putz, ele poderia estar aqui me ajudando. E ele chega e ainda vem querer tirar cheio de gracinha. E o cara morreu, né, mano? E o cara morreu, mano. Morreu porque ele não tinha chegado. E ela colocou a culpa em Jesus. Tipo assim, no final de tudo, o que ela estava dizendo? Você não veio. Ele morreu. Ele morreu. Beleza. Cortou a cena, climão, e aí acontece isso. E aí Jesus tentando ensinar uma lição para todos nós. Nisto, ela deixou Jesus, voltou para casa e, chamando Maria separadamente, disse, o mestre está aqui e quer falar com você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. 30, né? Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava, vendo, e eu quero que vocês percebam muito, as duas são irmãs. E a atitude delas é completamente diferente. E nesse ponto não existe, eu não estou falando nem de certo ou errado, tá? Eu só quero que vocês percebam como cada uma vai agir e como Jesus vai agir diante de cada uma. Porque isso, para mim, é o ponto mais bonito. É tão bonito quanto a ressurreição do Lázaro. É como o que vai acontecer aqui agora. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava vendo, Maria caiu aos pés dele, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Verso 35, né? Jesus chorou. Beleza. Vamos dar só uma segurada aqui, e aí eu quero que vocês percebam exatamente como Maria chega, e Maria era totalmente diferente de Marta, como nós aqui somos totalmente diferentes uns dos outros. E Jesus é exatamente aquilo que a gente precisa para a nossa vida. Ele sabe como nós somos, e ele age, por isso que não existe... A vida com Jesus, ela não é uma fórmula fechada. A forma como Jesus vai falar comigo, vai agir comigo, vai ser totalmente da forma como ele vai falar e vai agir com cada um de vocês. Nós temos necessidades e situações diferentes. A necessidade primária e básica é o quê? É a salvação. Todos nós somos pecadores. Mas dentro disso existem necessidades particulares. E Jesus se preocupa com cada uma. Porque como a gente viu no capítulo anterior das ovelhas, todos nós somos ovelhas. Todos nós somos ovelhas. E todas as ovelhas reconhecem a voz do pastor. E ele conhece cada uma das suas ovelhas e chama pelo nome. Com Maria não precisava de um saculejo como Marta. Maria precisava de alguém que chorasse com ela. E foi o que Jesus fez. Jesus chora com Marta e dá um saculejo. Chora com Maria e dá um saculejo em Marta. Às vezes o que a gente precisa é de alguém que chore com a gente.
Às vezes os nossos irmãos, às vezes a gente, com o nosso irmão, não age como ele precisava naquele momento, porque a gente não tem essa leitura espiritual, essa leitura emocional. Não consegue. Mas Jesus tem. Ele sabe quando a gente precisa de alguém que chore com a gente, e quando ele precisa de alguém, aquele amigo que vai falar a verdade na tua cara. Não é sempre que a gente tem que ser a pessoa que fala a verdade na cara. Às vezes a gente precisa ser. Mas às vezes a gente só precisa chorar com a pessoa. E Jesus é o único que tem esse timing perfeito para fazer exatamente aquilo que a gente precisa. E é por isso que todo o nosso estudo ele se conduz para isso, né? 30 e... Eu queria só pontuar outra coisa, Thiago, que é, hoje, de forma bem direta, a gente não vê uma luz na nossa cabeça e a gente ouve uma voz. A gente escuta a voz de Deus através da palavra dele. Uhum. E quando a gente lê e a gente talvez esteja num momento ruim e fala assim, nossa, isso aqui é muito... Exatamente, ele continua fazendo isso. O que nos incomoda a ponto de aquele sentimento de que nos incomoda a ponto da gente pegar um livro que está ali na estante, parar um minuto para refletir nessas palavras, é o Espírito Santo que está fazendo a gente ouvir a voz dele. Exato. E o Pedro colocou aqui, falou assim, a gente lê a Bíblia e pensa, eu faria diferente, eu faria isso, porque hoje a gente já sabe o que aconteceu. Mas naquela época eles não tinham visto a história para saber o que aconteceria. De fato, né? Hoje, às vezes, para a gente é muito fácil olhar e falar assim, não, eu jamais agiria de um jeito ou de outro jeito, mas o fato é que a história revelada a gente tem, né? A gente tem hoje, e a gente é responsável por aquilo que a gente aprende. A gente é responsável pelo que a gente aprende de Jesus como o nosso Salvador. Mas vamos correr que a gente tem 5 minutos para a gente fechar. Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. E aí vocês sabem, né? Ele estava chorando por várias coisas aqui, porque é um momento de virada na história de Jesus. Por isso também, mas não só por isso. 37. Outros, porém, disseram: Este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? A pessoa tentando racionalizar, né, o agir de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, está cheirando mal, porque já é o quarto dia. Eu já não disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Disse Jesus. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que aqui está, para que creia em tudo, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em voz alta, Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Aí aqui é bem cinematográfico, né? E Lázaro saiu preso com faixas de linho nas mãos e nos pés e com o rosto envolto no pano. Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem-no ir. 45. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo uma vez que esse homem opera muitos milagres. Se nós o deixarmos em paz, aí olha o que vai acontecer aqui agora. Todos crerão nele, e então o exército romano virá para tirar tanto o nosso lugar como a nossa nação. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Isso é bizarro, mas depois eu comento. E não somente por aquela nação, mas por todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo, para reuni-los num povo.
Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Eles queriam ver Jesus. E nas conversas no templo, perguntavam uns aos outros: o que você acha? Será que ele vem para a festa da Páscoa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. Beleza, eu sempre acho isso muito bizarro, como o Caifás, que era o sumo sacerdote. E qual era o papel do sumo sacerdote? O sumo sacerdote era o Jesus. Jesus hoje exerce a função de sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, no contexto, era aquele que era a pessoa que em tese, era a mais qualificada, era que estava mais próxima de Deus, ela era aquela que rogava pelo povo. No Yom Kippur, que era uma festa judaica, era somente o sumo sacerdote podia entrar lá para pedir perdão pelos pecados do povo e a purificação do santuário. Então tinha um papel muito importante. Esse foi o cara que puxou a morte de Jesus. Ele era, na minha cabeça, ele era para ser o cara para falar assim, ó, cara, tá aqui, ó, chegou. Tudo que eu estudei na minha vida, todos os sacrifícios que eu fiz, todo o Yom Kippur que eu celebrei junto com vocês, era para isso. Não. Ele fez totalmente o oposto. Totalmente o oposto. E isso é muito maluco. Aí lembra que a gente comentou nas semanas anteriores da ironia, né? Então, a literatura bíblica, ela usa muito, e acho que o João aqui, de forma muito inteligente, guiado pelo Espírito Santo, a ironia para que essa ironia impacte a gente. Só que às vezes a gente passa correndo pelo texto. E aí a gente perde todas essas ironias. Então, o sumo sacerdote que botou na cabeça de todo mundo para sacrificar o verdadeiro sumo sacerdote, que era a ovelha, que era a oferta, que era a porta, que é a luz do mundo. Então, são aplicações que a gente tem para a vida de Jesus, e o que acontece aqui, quando ele, de forma cinematográfica, a minha versão fala assim, que ele gritou bem alto, Lázaro, sai para fora. Ele gritou, não sei se vocês viram essa cena do The Chosen, deu uma arrepiada também, quando ele sai e como todo mundo fica. E aí, de novo, mais um comportamento que se repete, que é qual? Os que creem e os que não creem. O que parece para mim muito é que Jesus é tão intenso. Jesus não é de boa. Jesus é intenso. Sempre. Ele confronta o pecado sempre. Mas ao mesmo tempo que ele confronta, ele ama. E diante desse constrangimento, nós, como pecadores, a gente tem duas opções: crer ou não crer. Mas que todos nós vamos ser constrangidos pelo evangelho, isso é fato. Tanto é que Paulo vai falar, o amor de Jesus me constrange. Constrangimento é algo ruim. E tem que ser ruim mesmo. Porque às vezes a gente tá tão desligado, tá tão morto, tá tão esquecido do que realmente importa, que a gente precisa ser constrangido. Aí através de quê? Através do nosso pecado, através da ironia. E aí a grande pergunta é, que a gente fecha esse texto, o que a gente vai fazer com esse constrangimento? Eu fico constrangido quando eu leio que o sumo sacerdote foi que botou Jesus aí no precipício. É o constrangimento que leva a gente tanto à reflexão quanto à busca de mudança, né? Exatamente. Isso que você trouxe aqui, essa contextualização, às vezes passa por mim, por exemplo, quando a gente visualiza o pouco que a gente conhece ainda da Bíblia. Eu tenho, sei lá, quantos anos que eu já conheço a Bíblia e quanto de conhecimento que eu tenho mais profundo dela. Porque senão as coisas vão acontecendo ao meu redor e eu não vou nem ter a sensibilidade de, putz, cara, eu tô vivendo um momento ímpar aqui. Foi o que aconteceu com o sumo sacerdote aqui. Ele estava vivendo algo que ele viveu antes, né? Tipo, os sacrifícios que ele realizou, eu não tinha pensado nisso. Exatamente. E ele era para ser o cara. Aí duas coisas que o texto não deixa claro, né?
se ele tinha, que eu acredito que tinha, porque Nicodemos estava junto com essa nata aí. E Nicodemos ficou constrangido. E ele falou assim, não, ele é o Messias. Aí a pergunta é, que eu realmente não sei. Se esse sumo sacerdote sabia que Jesus era de fato o Messias e só não queria perder porque ele tinha muitos benefícios por ser o sumo sacerdote. O poder religioso era muito forte. Ou se ele estava se enganando mesmo. E aí, enfim, talvez mais para frente a gente vai descobrir isso na nossa leitura. Mas fica aí a pergunta, né? O que a gente está fazendo com tudo que a gente está, com toda a verdade que passa diante dos nossos olhos? Esse é um momento aqui da história que é um momento chave. Daqui para frente, como vocês viram, cara, eles começam a tramar já efetivamente a morte de Jesus. Jesus já não aparece tanto e as pessoas continuam se perguntando, sempre. É ele mesmo o Messias? Cara, eu creio nele. Ele abriu os olhos do cego, que ele falou, não, isso aí tá cheio de demônio. Não sei. Sempre tem gente maluca para todo lado. E Jesus sempre vai causar isso. O que ele tem causado na nossa vida é a grande pergunta que a gente fecha o nosso estudo. 8h05. Muito obrigado aí pela participação de todos. Como vocês sabem, Álvaro, seja bem-vindo aí ao nosso grupo. A gente está com essa equipe aqui. Toda terça a gente está aqui estudando. O Álvaro é um grande amigo meu. E aí topou estar com a gente aí também para a gente estar conversando sobre a palavra de Deus. Conseguimos matar 2 capítulos, hein? Vamos ver se na semana que vem a gente consegue fazer 2 capítulos também. Alguém quer trazer algum ponto final para a gente fechar? Ou a gente pode orar já? Podemos orar. Só queria fazer uma consideração ali, porque essa parte, o The Chosen, ele traz esse lúdico, né? Então, para mim, assim, é muito mais de fácil entendimento. Porque o meditar na palavra, inclusive, dependendo da versão da Bíblia, para mim, eu tenho dificuldade. Uhum. Então, bem interessante, e ele, fenomenal, a gente podia ficar aqui a noite toda só falando do The Chosen, como eles usaram do lado bom dessa parte lúdica para a gente entender. E se você não chora assistindo o episódio do The Chosen, eu desconfio da sua emoção. Sua humanidade. Eu gostei da tua tradução aí, Thiago. Vou buscar uma NBV. Nova Beleza. Bíblia Viva. Eu gosto, que eu estou usando para o meu devocional. Eu gosto muito dessa Bem tradução. legal, achei bem mais simples, né? Gente, obrigado pela receptividade aí. Eu só queria fazer uma pergunta. Sempre todos estão com a câmera desligada, porque eu posso desligar minha câmera também. Às vezes a Jana dá uma ligada na câmera dela, às vezes acha, mas é de boa. Fica tudo certo. Tá tudo certo. Tá de Tudo boa. bom. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que a gente tem de estudar a tua palavra. Tu sabe que esse movimento aqui que a gente está tendo são de pessoas que são apaixonadas por ti e que querem parar um pouco na loucura do seu dia, da semana, para olhar e sempre aprender um pouco mais um texto que pode transformar a nossa vida. Que isso produza em nós fé, para que nos momentos das tribulações a gente tenha a certeza e a convicção de que o Senhor está ao nosso lado e nos trata não como nós queremos, mas como a gente precisa. Obrigado por isso. Abençoe a cada um, sua família, o seu trabalho, que a gente tenha uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Thiago, melhorou 100%? Como é que tá? Saúde? Amiga, tô com uma tossezinha de cachorro velho, mas acho que essa semana eu já consigo